Eu te amo, ó Senhor, força minha. Tu és a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus a qual me refugio. Tu és a minha rocha e a minha salvação. Eu vou continuar com esse cântico. Os antigos falam hino, mas esse cântico tem uma história em relação à minha vida. Até hoje eu não sei o título dele. Há 30 anos atrás, quando eu vi essa canção pela primeira vez na voz do pastor da igreja, uma pequena igreja a qual eu fazia parte. E essa música passou a fazer parte da minha vida de uma forma tão intrínseca. Só que eu não sabia quem a cantava, quem compôs. E eu aprendi essa música agora, foi este ano. Eu descobri que foi Asaf Borba. E não só isso, como também descobri que tem um trecho da canção que eu cantava errado. E a vida toda eu cantei errado essa música. Paralelamente à letra dessa canção, um outro versículo também se tornou uma marca da minha vida. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 4, que testifica-se o seguinte: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. O incrível é que, ao descobrir que esta canção que eu cantava de Asaf Borba, eu cantava ela de forma errada. E hoje de manhã, quando eu comecei, antes de buscar, de orar a Deus como faço pelas manhãs, de repente eu comecei a cantar essa música e me veio uma palavra de Deus no meu coração. Que assim como durante anos após anos, eu cantei a canção de Asaf Borba errado. Com certeza, se ele me conhecesse e me ouvisse cantando, ele haveria de dizer: você está cantando esta canção errada. E com toda razão, afinal de contas, ele a compôs. Os direitos autorais são dele. E até mesmo creio eu que para eu cantar essa música eu precisaria ou necessitaria de uma permissão dele. Assim é a palavra de Deus. E quantos, infelizmente, não estão proferindo a palavra de Deus de forma errada? Quantas vezes são analisado esse texto de forma egocêntrica, de forma subjetivista, com perdão da redundância. E aqui, nesse versículo específico, talvez seja por isso que eu tenha me apegado tanto a ele. Porque diz que ele é a rocha cuja obra é perfeita, seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e nele não há injustiça, ele é justo e reto. E assim como ele, a tua palavra e a tua vontade. E as minhas orações, minha oração cotidiana, eu sempre peço a Deus que me ensina a entender a sua vontade. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aliás, eu até troquei por falar em dizer errado, porque o certo, se nós encontramos esse texto no livro de Romanos, no capítulo 12. Inclusive ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita. A ordem certa é esta: a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E por que estou refletindo a esse respeito? Volto a repetir. Quantos líderes, infelizmente, deturparam consciente ou inconscientemente e acabaram fazendo parte de religiões na ambiguidade da falibilidade do homem? Porque nós somos falhos. Por isso é que eu sempre abordo que a Bíblia, as Sagradas Escrituras em si, é o paradigma. E nas suas exegeses, quando muitos a interpretam na hermenêutica, muitos a interpretam de forma egocêntrica, partem para o egocentrismo, fomentando o humanismo. Outros partem para outros princípios e preceitos que nada tem a ver com o que aqui está escrito. E nessa barca vai-se o pragmatismo, cujos fins justificam o meio. E eu sempre afirmo que os fins só justificam os meios quando os meios que estão sendo usados não deturpam o princípio. E o princípio é as Sagradas Escrituras. E por isso é que nós vimos tantas campanhas heterodoxas, tantas heresias sendo formadas por causa de ensinamentos deturpados. Junto do pragmatismo, nós percebemos também o relativismo. Cada líder, quantos líderes criaram a sua própria verdade? Aí entra um outro pensamento meu muito verdadeiro. Eu sempre costumo dizer que eu quero fazer da verdade a minha razão, e não da minha razão a verdade. Mas antes sempre também eu afirmo que o homem luta por sua razão, e por ela dá a vida se preciso for. Todavia eu quero fazer da verdade a minha razão, e não da minha razão a verdade. Nesse relativismo nós vimos o coach, nós vimos a teologia da prosperidade, a teologia progressistas. Quantos líderes andam de namorico com ideias que vêm de Karl Marx e tantos outros, ideias socialistas progressistas. Não quero adentrar muito nesta questão. Juntando-se a isso, infelizmente, o liberalismo teológico, aí pode-se olhar duas nuances. O liberalismo que veio depois do movimento iluminista por volta do século XVIII. Eu não vou lembrar aqui quem foram os criadores, mas homens que, como Descartes e tantos outros filósofos, para tentarem dirimir a consciência religiosa da época vigente, principalmente por causa da clausura da Igreja Católica, a tal idade das trevas. E de forma antagônica eles criaram ideias que partem para o racionalismo, gerando o agnosticismo, enfim. E com isso o iluminismo foi fomentado de forma tão grande. E ao ser fomentado, muitos teólogos abraçaram as ideias iluministas. E com isso, infelizmente, volto a repetir, e com isso, infelizmente, este livro aqui deixou de ser a palavra de Deus. É apenas um livro que contém palavras que falam sobre Deus e duvidam de milagres que aqui sucederam. Porém, todavia, tudo que está escrito aqui eu creio piamente. Junto ao liberalismo, existe, infelizmente, esse materialismo hedonista, que chega a ser hedonismo, já que a nossa igreja está voltada para uma sensualidade terrível, já que está voltada para um pragmatismo, eu volto a repetir, e esse materialismo onde as pessoas procuram primeiro satisfazer os seus próprios interesses, para depois pensarem se podem fazer algo que ajude o próximo. Não se fala em renúncia, não se fala em um verdadeiro arrependimento, o que eu chamo de resipsência. Muitas vezes nós arrependemos porque não deu certo, mas nós não arrependemos porque sabemos que sem Deus nós não somos nada e não reconhecemos a misericórdia de Deus ao perdoar os nossos pecados. Por isso é que eu quero prevalecer. Alguns, tal como eu, cantava a música de Asaf Borba e cantava alguns trechos errados. Implementei versos que não tinham na canção
E assim como também tirei versos que faziam parte da canção, porque foi me ensinado errado. Mas assim como eu descobri através do dia que eu ouvi pela internet, o YouTube, e eu tenho até na minha galeria de playlist a canção de Asaf Borba. Assim é as Sagradas Escrituras. Quando nós nos humilharmos perante a Deus e buscarmos apenas o que ela é, como verdade absoluta, porque a palavra de Deus é o paradigma, é a verdade absoluta. Pode até haver outras verdades, mas não estou sendo pluralístico e nem tampouco relativista. Estou falando de verdades subsequentes. E o que seria isso, verdades subsequentes? Verdades que são derivados do paradigma, que é as Sagradas Escrituras. São partículas de luz que Deus deixou. Fazem parte da graça comum de Deus. Aí sim, não pluralismo, mas uma verdade subsequente. Mas quando todos nós, tal como eu, descobri a verdade, é um texto muito profundo do rei Josias, que através de uma profetisa Hulda, descobriu toda a verdade acerca do que aqui estava escrito. Ele que tomou o reinado com apenas 8 anos, e creio agora, eu teria que meditar mais a fundo, não sei se com 16 anos ele tomou posse do reino. E de repente ele consultou e descobriu a verdade, e pautou seu reinado na verdade. Qual o reinado que nós devemos pautar? Cantando canções como eu cantava de Asaf Borba, totalmente contraditório ao que ele compôs, a sua inspiração, ou buscando saber qual é a verdadeira canção que devemos cantar e ouvir? Aqui está a canção. Depende de nós renunciarmos e deixarmos os ismos de lado e prevalecer apenas do princípio basilar, submetendo-se à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém.